Essa semana, em 6 de janeiro, foi celebrado o Dia da Gratidão. Uma ótima oportunidade para pensar em tudo o que aconteceu de bom no ano que terminou e agradecer. Esse pode ser um bom movimento para dar mais ânimo neste início de 2024. Incluir no dia a dia o hábito de agradecer pelas pequenas conquistas pode trazer resultados surpreendentes. E sobre isso eu converso aqui no Papo com ela, com a psicóloga Naiane Camassolo. Naiane, muito obrigada por aceitar o nosso convite, para que a gente pudesse conversar mais um pouco aqui no Papo com ela, nesse início de ano, sobre gratidão, agradecer, o que esse hábito tem de impacto no nosso dia a dia. Aproveitar que a gente está começando o ano, né, para saber se vale a pena ou não incorporar esse tipo de comportamento no nosso dia a dia. Com certeza. Pode ser maravilhoso e muito benéfico para a saúde mental, para o nosso dia a dia. A gratidão nos ajuda a reconhecer os valores das pessoas à nossa volta, a ter autoconhecimento também, porque na hora que eu agradeço, eu não preciso ser grata somente pelo que o outro faz por mim, ou pelo que o universo traz para mim, mas a mim também, né? Então, é maravilhoso poder fazer isso, e principalmente também num momento que a gente tem muito ansiedade, estresse, tristeza por conta das rotinas, né? Parar para fazer isso, porque é um momento que a gente acaba refletindo, né? O que eu vivi hoje? Né? O que eu tô passando hoje? É quase como se fosse uma mini meditação, né? Parar de viver o passado, parar de viver o futuro e tentar prestar atenção no presente. E quando a gente pensa, você disse assim, eu não preciso ser grata apenas ao que os outros fizeram, apenas ao que o universo me proporcionou, mas ser grata a mim mesma. Né? E você relaciona essa gratidão comigo ao autoconhecimento. Queria que você pudesse falar um pouquinho mais sobre como funciona essa gratidão comigo, né? Em que momentos que eu devo ser grata comigo mesma, e como isso me ajuda nesse processo de me conhecer. O que acontece? Hoje a gente fala muito sobre falta de confiança, né, autoconfiança, falta de autoestima, né, autoestima alta. E geralmente isso está atrelado às falhas que a gente tem conosco mesmo. Então, se eu digo assim, hoje eu vou na academia, hoje eu vou fazer minha dieta perfeitinha, hoje eu vou acordar cedo, tal hora, né, a gente começa a fazer aquele planejamento do dia a dia e no final a gente falha, entendeu? Toda vez que eu conseguir fazer um pouquinho que seja disso, mesmo que não tenha sido perfeito como eu planejei, aquilo ali pode, você acaba agradecendo pelo pouquinho que você conseguiu fazer. E o interessante da gratidão é que você pode ir escrevendo, né? Esse é um exercício que eu costumo passar para os meus pacientes, né? Dependendo do caso. Então, o agradecimento, né, ao mundo, aos outros, a mim. Imagina que no final você pode ter uma lista gigantesca sobre coisas incríveis que você fez para si mesmo ou para as outras pessoas, das quais você sentiu muito orgulho. Imagina, você vai olhar para aquilo e falar, nossa, eu sou capaz, né? Eu posso, né? E a minha confiança em mim mesma vai aumentando sobre os desafios que acontecem no dia a dia. Então a resiliência também, perante os desafios, ela cresce. E me diz uma coisa, porque assim, é normal, ou quer dizer, é corriqueiro, que a gente tenha um olhar muito, eu diria até perverso, com a gente mesmo e com quem tá à nossa volta, porque a gente exige uma perfeição o tempo inteiro, né? Eu preciso fazer aquela coisa exatamente como eu planejei, eu preciso que o outro me corresponda como eu imaginei que ele deveria me corresponder, o meu trabalho precisa estar perfeito para que ele seja entregue. Isso faz com que o hábito de agradecer não esteja presente, por isso que é tão importante que a gente fomente esse outro lado. Porque a gente fica tanto na cobrança que a gente se esquece de olhar o que deu certo também, né? Com certeza. Geralmente esse tipo de hábito, né, é uma cobrança muito grande, é uma pessoa que procura muito por controle.
E entender até onde o controle dela vai pode ajudar muito bem. Então, eu sei que eu não controlo os outros, né? Eu sei que o mundo, o universo está muito além de mim. O que eu posso controlar é a mim mesma, né? E aí a gente volta para aquilo que eu falei. Então eu começo a agradecer aquilo que eu consigo fazer, ou as pequenas coisas também, pequenas ou grandes coisas que vieram até mim através das outras, né? Dos outros. E sim, ajuda bastante, porque a gente muda o foco. Você já notou como que é o nosso foco? Tem uma atividade que eu acho incrível. Eu não sei quanto tempo você está nesse cenário, mas é um exercício bem interessante de foco. Eu quero que você olhe aqui nessa sala tudo que tiver de laranja. Consegue notar aqui tudo que tem de laranja? Não, você não pode ir. Não tem. Não vejo nada laranja. Quer dizer, vejo o tripé, que tem um detalhe laranja. Tá, agora eu quero que você feche seus olhos. O que você vê, o que você viu de amarelo aqui? De olhos fechados, sem abrir. De amarelo, a cadeira. A cadeira. Está acostumada, isso. Tudo bem com o ambiente. E de azul? De azul tem uma lanterninha azul. Lanterninha azul. Aqui. Ok, pode abrir o olho. Você está bem acostumada com o ambiente, então fica mais difícil. Mas quem estiver em casa pode tentar fazer. O que acontece? Quando eu peço para você, procure todos os objetos laranjas, e aí eu peço para você fechar o olho e me dizer sobre os objetos ou de outras cores, você não vai, em geral, conseguir dizer se você não está acostumada com o ambiente. Por quê? Porque você estava focado no laranja, entendeu? Sim. Então, se eu estou sempre focada em reclamar ou em pensar só nos problemas, o meu foco vai ser não em solução, entendeu? Se eu foco na solução, se eu foco em agradecer, né, em solucionar, obviamente as coisas elas podem ter mais chances de darem certo, entende? Então isso que você falou, né, da pessoa tá ou sempre reclamando, ou sempre vendo o lado ruim, é uma questão de foco, e esse foco ele atrapalha, e ele atrapalha muito. Como que eu calibro isso? Né? Você falou pra gente, uma forma da gente começar a agradecer é anotar aquilo que a gente acha que foi legal e que merece esse agradecimento. A escrita pode ser uma ferramenta. Eu tenho outras formas de mudar esse meu foco? Claro, tem. A gente tem que primeiro lembrar que o foco, ele é um hábito, né? Que ele precisa ser treinado, ele não é uma coisa que a gente nasce. O nosso cérebro, ele é plástico. Né, neuroplasticidade, ou seja, os nossos neurônios eles podem se construir e ele se enraiza. Quanto mais forte é um hábito, mais neurônios tem em volta dele. Então, se eu tenho o hábito de reclamar, então quando eu começo a exercitar a gratidão vai ser muito difícil. É a mesma coisa de uma pessoa, por exemplo, eu tenho 31 anos e digamos que eu nunca tivesse ido para academia, 31 anos sedentária. Vai ser muito difícil para mim ir para academia, né? Então, a gente começa devagar. A gente não começa querendo fazer um monte de coisas, né? Depois que você marca, né? Hoje eu vou sentar na minha cadeirinha, vou pegar o meu caderno e eu vou, sei lá, escrever aqui 3 coisas pelas quais eu realmente sou grata. Porque, como eu falei antes da gente iniciar, né? O nosso sentimento, ele precisa ser verdadeiro, né? Ele sendo verdadeiro, aí sim você começa com um hábito a compreender, a ver, esqueci a palavra, reconhecer ele dentro de si, né? Porque você está acostumado à reclamação, você está acostumado com outras coisas, você não está acostumado a agradecer e nem sentir o sentimento de gratidão. Então, às vezes você precisa até aprender a reconhecer esse sentimento. E com um hábito, você vai aprendendo até que aquilo se torne da sua natureza, entendeu? E tem várias formas de fazer isso. Tem esse exercício que é muito utilizado dentro da clínica, que é 3 coisas ou 5 coisas pelas quais você é grato no seu dia, o porquê que você é grato por isso e o como você se sentiu em relação a isso. Fazer todo dia, no final do dia ou no início do dia.
né? Outras formas de agradecer pode ser presenteando, pode ser exercitando a fala com as pessoas, né? Então, ai, gostei muito da forma como você falou comigo naquele dia que eu estava triste, precisando de apoio, né? Ou falar, enfim, se expressar de alguma forma. E tem inúmeras maneiras de fazer isso. Tudo é um hábito, e esse hábito pode ser enraizado e crescer. Que bom, né? Que é treinável. Como que a gente estimula isso nas crianças? Porque se é um hábito, se eu construo, se a gente que já está mais velho tem uma dificuldade, né? Porque não se adaptou a essa forma de enxergar e de reconhecer essa gratidão, como que eu faço para exercitar isso nas crianças? É o mesmo caminho? É o mesmo caminho, só que a diferença é que a criança, ela repete. Então esse pai e essa mãe vai precisar também fazer isso na frente das crianças e instigar. Meu filho, né? Pelo que você é grato hoje, porque a mamãe é muito grata por você ter nascido, a mamãe é muito grata porque hoje você brincou com ela, a mamãe é muito grata porque ela ama seu beijo, seu abraço. Então se eu falo, às vezes não tem nem necessidade de eu pedir, porque a criança, ela vai fazer também, porque é um hábito de casa, entendeu? E se acontecer, eu acho muito difícil de acontecer da criança ver e não repetir, você instiga, você pergunta, né? E aí vai se tornando, ela vai ver você presenteando, ela vai ver você falando com as outras pessoas e ela vai acabar fazendo isso fora de casa também, com certeza. Você falou pra gente que a gente precisa agradecer a partir do momento que a gente reconhece aquele sentimento e que a gente às vezes tem até dificuldade para reconhecer que isso que a gente sente é gratidão, né? A gente vê também que existe um modismo, né, digamos assim, do pessoal do gratiluz, enfim, assim, né, virou até chacota nas redes e tudo mais. Quando eu torno esse movimento um movimento mecânico, eu tenho algum prejuízo com isso? Sim, dependendo sim, né? Hoje com as redes sociais, todo mundo tá querendo, eu não sei, mostrar uma coisa que não é. Então, se não é gratidão, né? Não tem nem como ser gratidão tóxica, porque não é gratidão, entendeu? Então, eu acredito que o lado sombra, né? Que é dentro da minha abordagem teórica, a gente fala do lado sombra na psicoterapia junguiana das coisas. Não que seja ruim ou que seja negativo, né? Tudo aquilo que a gente reprime ou não olha ou foge sobre o assunto. Mas da gratidão tem esse lado sombra que eu não querer olhar para aquilo, para as emoções que são tidas como ruins e negativas, né? Eu não gosto de falar que as emoções são negativas, mas a tristeza, a frustração, a raiva, elas são como os nossos nervos que receptam a dor. É um aviso de que tem, sei lá, uma formiga me picando, ou que, se for no coração, de que eu tô com um problema no coração. A emoção, ela tem a mesma coisa, né? A mesma função. Então, se eu sinto tristeza, não é hora de olhar para o lado positivo dessa tristeza e agradecer, entendeu? É hora de eu tentar entender por que estou triste, o que faço com isso, né? Qual é a situação que me deixa triste e pensar na solução, olha só. E aí no final, como tudo, eu acho muito lindo quando a gente passa por um processo e tem aprendizados com ele. Aí sim, você pode olhar para isso, ver o que você aprendeu e agradecer. Agora sim, sinto gratidão por tudo isso, que agora eu sou uma nova pessoa, né? Aprendi, sou 1%, meio por cento, né? Que seja meio por cento diferente, né? Deu uma evoluída. Ah, bacana, entendi esse processo. Externar para o outro esse agradecimento que eu tenho, como você disse pra gente, né? Do poder da fala, de dizer, olha, gostei, agradeço pela forma como você me acolheu, pela forma como você me tratou, pela forma como você falou comigo. Qual é o impacto que isso tem no outro, né? A gente já falou de como a gratidão nos impacta, mas como ela impacta também o meio que a gente está vivendo. Aí a gente começa a falar também das nossas relações, né? Então,
Eu acho que o principal é a gente começar fazendo com os de casa. Geralmente a gente faz muito fora e a gente esquece, né, de como a gente fica mais à vontade em casa e esquece de agradecer o almoço que a mãe fez, ou que a esposa fez, né, a roupa passada, seja lá o que for. E isso pode trazer várias consequências positivas para a pessoa, né, dela se sentir valorizada, até a ponto dela querer sempre fazer aquilo porque ela lembra, né? Meu marido gosta assim, ou minha esposa gosta assim, então eu vou fazer para ele assim. Obviamente que os relacionamentos, eles vão ganhar um outro nível, um outro patamar, né? E a pessoa, ela vai se sentindo também muito mais amada, muito mais reconhecida, valorizada, quista. Não tem como isso ser ruim, isso é ótimo, né? E também da pessoa começar a enxergar nela, né, para quem você agradece. Digamos que você me agradeceu sobre algo que eu nunca nem sequer notei que aquilo existia em mim, né? Isso aconteceu comigo, assim, nossa, Nayane, você é tão corajosa, eu agradeço tanto. E eu falei assim, nossa, sou corajosa. E eu falei, realmente, eu sou corajosa. Eu comecei a pensar em todo o meu histórico de vida, eu sou corajosa. E não tinha parado pra fazer essa reflexão, né? Não tinha, né? E aí é legal que eu olho para isso, para essa coragem e acabo intensificando, né? Quando aparece algum momento, né? Um desafio, por exemplo, hoje eu tive uma entrevista, eu poderia muito bem ter ficado com medo e não vindo, né? Eu poderia ter negado. Não, eu tô aqui, entende? E assim vai com várias coisas, né? A gente aprende nós, como eu digo, é como se fosse um espelho, o outro é o nosso espelho. Então ele reflete na gente aquilo que ele vê, né, e devolve, e a gente significa e ressignifica essas coisas, trazendo para o nosso mundo, nosso universo. Foi muito importante para essa pessoa, para mim, essa pessoa ter dito que eu sou corajosa. Foi muito bom. E de alguma forma isso contribui para uma saúde mental em dia, digamos assim, né? Com certeza, assim. Eu não diria que só agradecer o suficiente, por exemplo, para uma pessoa sair de um estado de depressão, obviamente, né, ou de ansiedade. Ela vai, com certeza, contribuir de alguma forma, né? Se a pessoa for um reclamão, um querido reclamão, com certeza, para esse tipo de pessoa, fazer o exercício da gratidão vai gerar um impacto muito maior do que numa pessoa depressiva, por exemplo. Queria deixar o microfone agora à disposição, Nayane, para que você pudesse deixar um recado para quem está assistindo a gente nesse começo de ano, que a gente para fazer um balanço, né, nesse final, começo de ano. A gente sempre para analisar o que aconteceu, para pensar em metas, para pensar no ano que está começando, naquilo que a gente deseja para esse ano. Queria que você pudesse falar um pouquinho de como seria bacana que as pessoas pudessem adotar esse novo hábito, né, ou essa nova forma de enxergar a vida. Tem uma coisa que as pessoas costumam fazer quando elas começam a colocar suas metas e fazer seus planejamentos, é encher seu caderninho de coisas mirabolantes, sabe? Como aquilo que eu falei da atividade física. Você nunca fez e agora você colocou no seu planejamento fazer todo dia, 1 hora por dia. Eu peço que vocês sejam muito mais gentis com vocês mesmos na hora de fazer essas metas, tá? Seja para gratidão ou seja para qualquer coisa. Porque é importante que aquilo que você coloque no seu caderno seja realizado. E se você consegue identificar que o que você está pondo ali você não é capaz de fazer ainda, tá? Não é que você não é capaz, é que ainda você precisa exercitar. Então diminua. Se é todo dia atividade física, então vamos colocar primeiro 2 vezes na semana, por exemplo. Em vez de 1 hora, vamos fazer 5 minutos, vamos fazer uma coisa que é para fazer mesmo, que você consiga realizar, e o mesmo vale para gratidão. Então, hoje é difícil para você chegar para alguém e agradecer por algo que ela fez por você, por mais simples que seja um beijo, um abraço. Então, vamos começar sozinho com uma coisa por dia. Eu vou passar essa atividade para você aí de casa. Pode ser uma coisa, eu costumo pedir 3, mas uma coisa a qual você é grato, o motivo pelo qual você é grato e também como você se sente com isso. Porque quando eu me pergunto
sobre como eu me sinto, é a hora que eu aprendo a pensar e a reconhecer sobre esse sentimento de gratidão. Muito obrigada pelas informações. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Mergulhamos no delicado equilíbrio das relações familiares, explorando como pais podem fortalecer os laços com seus filhos durante as férias escolares. E para isso a gente recebe aqui no estúdio a psicóloga Flávia Brum. Flávia, muito obrigada por aceitar o nosso convite, para que a gente pudesse conversar um pouco mais aqui no papo sobre esse período que a gente está vivendo, período de férias escolares, período que as crianças estão em casa há mais tempo. Queria que a gente pudesse começar essa conversa dizendo assim, de que maneira a gente aproveita esse período para que a gente se aproxime mais dos nossos filhos, para que a gente possa estreitar essas relações e também estabelecer um canal de diálogo que seja pautado na confiança, nessa abertura que possibilita a apresentação de demandas que eles têm. Então, é muito importante o tempo de qualidade, né? Não necessariamente você precisa dedicar 24 horas ali junto com as crianças, mas é importante quando você está com eles, ter um tempo de qualidade, dar atenção. Então, assim, não tem gente que fala, vai gastar dinheiro, vai muito tempo. Não, você pode às vezes fazer uma sessão de cinema em casa, né? Faz umas pipoquinhas, escolhe um filme, senta todo mundo ali na sala, né? Dá para fazer alguns trabalhos manuais. Uma coisa que eu acho muito legal é construir junto com a criança uma caixinha para guardar o celular, para deixar o celular ali guardado enquanto vocês vão fazer alguma atividade, né? Então, só essa atividade de construir a caixa já é algo que você vai desenvolver e que vai ser usado depois, né? Um passeio no parque, né? Ter um momento, por exemplo, lá em casa a gente faz o momento das meninas. Então, aí a gente sai para fazer programa de menina. Aí tem momentos, por exemplo, que a gente vai ler uma historinha antes de dormir. Então, todos esses momentos são importantes, né? Quando a gente pensa nesse tempo de qualidade, isso quer dizer que o momento que eu estou com a criança, a minha atenção precisa estar voltada a ela 100%? Por exemplo, como você disse pra gente, né, fazer um cinema em casa, naquele momento não dividir esse tempo do cinema, por exemplo, com o celular. Seria isso o tempo de qualidade? Isso, porque é totalmente diferente você estar ali com a criança e estar para a criança. Né? Porque tem muitos pais hoje em dia que tá ali só sentado com a criança, mas mexendo no celular e a criança olhando a TV sozinha, né? Então é o estar com a criança. O estar para a criança, você tá ali interagindo com ela, tá tendo um tempo com ela, sem outros estímulos desviando a sua atenção. Flávia, de que forma esses momentos fazem com que essas relações elas se solidifiquem, se fortaleçam? Porque a gente sabe que tem uma correria do dia a dia, né? A criança vai para a escola, a gente tem que trabalhar, as outras funções que se apresentam também na rotina diária que uma casa exige, né? Que uma família exige. Então, de que forma reservar esses momentos fazem com que essa relação, esse vínculo, ele se fortaleça? Quando a criança percebe que eu estou disponível para ela, ela também se coloca disponível para o pai, digamos assim? Sim, com certeza. E assim, eu também trabalho com questões ligadas à prevenção. E eu falo que quando a gente trabalha o tripé família, comunicação e emoção, a gente previne quase tudo. Então é importante, quando a gente está com a criança, a gente também passa essa segurança, né, para ela de que ela pode contar com a gente. Abre esse canal de comunicação que ela pode falar com os pais, né? E até essa questão de você validar as emoções dela. Quando você está ali com ela, dedicando um tempo com ela e você também valida essas emoções, é extremamente rico, né, para o desenvolvimento dela e para essa relação familiar. Esse validar emoções, vou trazer um exemplo, né, para a gente tentar ilustrar isso. A criança está chorando por alguma razão. E aí a gente tem o hábito de dizer isso, né? Não precisa chorar, não chora. Sim. Por que você está chorando? Isso é não validar a emoção, por exemplo? Isso, né? Eu falo que a nossa cultura aqui,
ela não ensina para a criança e, consequentemente, para o adulto a inteligência emocional. Porque, assim, inteligência emocional não é não ter emoções negativas, é você saber lidar com elas e saber que elas fazem parte. Quando a gente fala para a criança, engole o choro, criança grande não chora, o que a gente está ensinando? Que emoções negativas são ruins, que elas não podem sentir isso, que elas têm que ter vergonha daquilo. Então, assim, criança demonstra emoção chorando, né? Então, é você falar assim, ok, eu entendo, tá doendo, você tá triste, né? Valida isso, entenda que aquele momento é o momento que ela não tá legal, né? Então, você acolher aquilo, entender o porquê que ela tá chorando e deixar ela ter esse momento, né? E eu falo assim, olha, eu tô aqui, né? Precisando, a mamãe tá aqui, o papai tá aqui, eu entendo que isso é chato, eu entendo que não é legal, mas a gente dá um jeito, né? E eu acho bonitinho mesmo, porque, por exemplo, quando é um adulto, você tá na mesa com algum colega, um adulto, e ele derruba o copo de água, de suco, normalmente você fala, não, tudo bem, acontece. E quando é uma criança, às vezes a gente já fala, seu desastrado, você não faz nada direito. E eu faço isso com os meus filhos de, não, acontece. E a minha pequena, de 4 anos, quando ela derruba alguma coisa, ela já vira pra mim e fala assim, acontece, né, mamãe? É só limpar. Eu falo, é só limpar. Aí a gente vai lá, pega o pano e limpa. Então eles vão entendendo que acontece coisas e tá tudo bem, né? Então quando a gente passa essa confiança, essa relação com eles, eles vão crescer como adultos mais seguros e saber que errar faz parte. Sim, e muito se dá também, a partir do momento que eu tenho essa relação de compreensão com meu filho, ele também passa a agir assim com as demais pessoas, né? Com certeza, com certeza. A gente tem que ensinar que, ok, errar, todo mundo erra, mas a gente tem que identificar esse erro e procurar consertar isso, né? A gente erra, imagina os nossos filhos que estão em fase de desenvolvimento, crescimento. Então é muito comum que isso aconteça. Outra coisa que eu queria te questionar, Flávia, você disse assim pra gente, se eu tenho uma relação estabelecida, de confiança, se eu tenho aquele tripé que você citou, eu consigo evitar quase tudo, né? A gente pode pensar que se eu tenho uma dificuldade, por exemplo, de interagir com a criança porque ela tem um hábito de ficar em telas, né? Celular, tablet, televisão, de que forma eu driblo esse momento, né? Para ter esses momentos de qualidade que você colocou pra gente. Porque assim, você cita atividades manuais, você cita a leitura, e muitas vezes a criança fala assim, mas isso é chato, mas eu não quero, né? Como que eu driblo esse momento para conseguir construir esses momentos de respiro? Então, o que acaba acontecendo é que às vezes a pessoa, ela quer que a criança saia das telas, mas não quer se envolver na atividade com a criança. Né? Aí tipo assim, vai jogar bola, mas tipo, vai jogar bola sozinho, encontra seus amigos e não se envolve. Agora, se o pai ele se envolve naquilo, a criança passa a ter mais interesse, né? Aquela coisa, tipo, você estimular ele para fazer, vamos ali jogar bola, né? Vamos, por exemplo, catar, por exemplo, meu filho adora pegar inseto, essas coisas, né? Então vamos ali dar uma olhada, vamos pegar ele. Esses dias achou um besouro e ele fica andando com esse besouro para cima e para baixo em casa, né? Então eles têm esse interesse se for estimulado, né? A questão é que muitos pais hoje em dia colocam a tela como uma babá, né? Tipo, fica aí com a TV, fica aí com o celular que eu vou trabalhar. Então também não está interessado em ter um tempo com a criança, né? Esse tempo de qualidade, ele precisa estar numa rotina diária, todos os dias da semana eu preciso reservar esse momento para ter essa troca com meu filho. Existe um tempo estipulado que seria o ideal para esses momentos, né? Na sua experiência, lidando com essas crianças, com esses pais, o que você poderia compartilhar com a gente nesse sentido? Olha, eu acho ideal que tenha pelo menos todo dia uns 15 minutinhos. Não precisa assim, eu preciso ter 2 horas, né, livre. Eu não tenho 2 horas, mas 15 minutos todo mundo tem, né? Em casa, às vezes você
Vou fazer a janta, chama o filho para ajudar, né? Dependendo da idade, você não vai dar faca para ele, mas às vezes ele ajudar ali a espremer a batata, né? Pegar o sal, pegar as coisas na geladeira, né? Isso já é um momento de qualidade. Perguntar para a criança como foi o dia dela, o que ela fez, como foi, o que aconteceu no dia. Você já está demonstrando interesse e quer saber da criança, né? Então isso já é um momento de qualidade, né? Você dá essa atenção para ela. Existe assim, por exemplo, descobrir o que o filho tem mais aptidão ou tem mais interesse facilita nesse momento do tempo de qualidade? Com certeza, com certeza. Porque assim, também não vai ter, a criança não vai se empenhar, por exemplo, se eu oferecer para ela fazer um desenho e ela não gosta desse tipo de atividade. Agora, se ela gosta, por exemplo, de cuidar de plantinha, e eu faço, vamos ali, né, regar as plantas, tirar as folhinhas que estão mortas, ela vai ter muito mais interesse, né? Então, quando você vê o que a criança gosta e oferece aquilo para ela, né? Não adianta eu oferecer o futebol se a criança ela gosta de desenhar. Assim como se eu oferecer a criança para me ajudar na cozinha, ela não tem interesse nenhum nisso, ela tem interesse em música, né? Então tem que, até a gente, pelo amor de Deus, se oferece uma atividade pra gente que a gente não gosta, a gente já pensa assim, Que coisa! Mas eu digo assim, partindo do princípio, por que eu fiz essa pergunta, né? Se a gente está imaginando que essa criança está numa fase de desenvolvimento, que ela ainda não conhece um rol maior de possibilidades, experimentar essas questões também faz parte do processo para saber o que ele gosta e o que ele não gosta? Sim, faz parte, né? A criança ela pode descobrir um novo hobby ali, né? Um novo interesse. A criança, você nunca levou ela para soltar pipa, você leva ela no parque e vai soltar pipa e aí ele descobre algo que ele gosta muito, né? Então assim, testar coisas novas, mas às vezes também se a criança não gostar, tá tudo bem. Cada um tem aptidão para uma coisa, interesses maiores em uma ou outra coisa, mas é sempre bom testar. É como se fosse aquela criança pequenininha que está começando a comer as frutinhas. Você vai oferecendo as frutinhas, algumas ela gosta, outras não gosta. Às vezes você oferece mais de uma vez para ver se ela gosta. E às vezes ela passa a ter interesse mais em uma do que em outras, né? A gente está falando de crianças, em tese, menores. Mas acho que um grande desafio também é conseguir essa interação com filhos adolescentes, né? Eles já estão em outro universo, já estão com outros interesses, às vezes a família não faz muito parte disso. Como que a gente lida com essa fase, Flávia? De que maneira a gente consegue estabelecer essa conexão e tentar mesmo manter um canal de diálogo, porque a gente sabe que a adolescência é uma fase de descobertas, é uma fase de experimentações. Quanto mais próximo a gente estiver desse adolescente, melhor nesse processo até de prevenção mesmo, né? Uhum. A adolescência ela é uma fase bem complicada, assim, no sentido de que é quando ele está descobrindo o eu, né? Assim, né? Porque até a certa idade ele segue todas as ordens dos pais e chega na adolescência ele começa a testar. Será que aquilo é verdade? Ele começa a se ligar muito com os amigos também, né? Mas assim, se a gente tem essa primeira infância, né? Se a gente tem uma ligação bacana, uma comunicação legal, a adolescência ela fica mais fácil da gente estar passando, né? E é como eu falei, realmente esse canal aberto, essa ligação, tá sempre demonstrando interesse para a criança. Porque assim, ok, o adolescente ele se liga mais com os amigos, mas ele ainda tem interesses em comum, você sabe o que ele gosta, né? Por exemplo, eu não gosto muito de futebol, mas a minha filha de 12 anos adora ir no futebol com o pai dela. Então eles vão no estádio, né? Ela já tá na adolescência, eles vão pro estádio assistir futebol, né? Eles assistem o futebol em casa juntos. Então você tem, né? Às vezes a pessoa ela pode gostar mais de um tipo de música. Eu também levo ela em shows, né? Quando ela quer ir, eu acompanho. Então são os momentos que você vai criando aquela ligação, que você vai também aproveitando esse interesse que eles têm para criar esses momentos, né?
Existe muitas vezes uma resistência ou um medo de deixar esse adolescente experimentar ambientes e situações. Até que ponto isso é um fator que limita esse aprendizado nessa fase da vida, Flávia? E qual deve ser a dosagem nesse processo? Tudo que é demais é ruim. Então, liberdade demais é ruim e proteção demais é ruim. Né? Então, assim, o adolescente, ele tem que ser bem orientado. Porque quando a gente proíbe, tranca demais, não tem jeito. O contato com algumas coisas que não são legais, ele vai ter. E se ele não está bem orientado, ou não tem essa ligação aberta com os pais, ele vai fazer as coisas, né, que não são tão boas, ele não vai contar, ele não vai ter essa ligação. Então, assim, prender não adianta. Né? Então a gente tem que orientar, porque se ele não aprende em casa, ele vai aprender na rua. E vai pegar, às vezes, informações que não são positivas, que não são verdadeiras. Hoje em dia, o que a gente sabe que tem de informação por aí, que tem de coisa que não é verdade, que passa em informações distorcidas, né? Então a gente tem que orientar e ter esse canal aberto, né, com os filhos. Mais uma vez, a comunicação é que faz toda a diferença no processo, né? Sim, é por isso que eu falo, o tripé, família, comunicação e a emoção. A habilidade de lidar com essas emoções, o canal da comunicação para você conseguir se comunicar e verbalizar e colocar isso para fora, e a família como suporte. A família é o porto seguro, né? Isso mesmo. Tá joia, Flávia, muito obrigada pelas informações. Tá, obrigada. Começo de ano é a hora ideal para fazer um check-up médico. Você confere agora quais exames são indispensáveis nesse processo. O check-up médico é o termo utilizado para definir a realização periódica de exames de rotina. É uma medida preventiva indispensável para os cuidados com a saúde. O que nós precisamos atentar é de que existe já assim, uma cultura de check-ups. E não é só isso que você tem que fazer. A principal recomendação que a gente pode fazer de saúde é de que você não vacile. A qualquer sintoma, você não tendo uma melhora rápida, mas dependendo da magnitude dele, a qualquer sinal, procure serviço médico. É muito mais agradável você ir ao serviço médico e o médico falar que você não tem nada, fique tranquilo e volte para casa, ou vai tomar um pequeno analgésico, uma coisa, que você depois tem uma hecatombe, né, de saúde. Quantas pessoas passam, né, muito tempo tendo distúrbios digestivos e tendo um dos mais escondidos e mais agressivos tumores que o ser humano pode ter, que é o tumor de pâncreas. Se você buscar, foi feito um trabalho muito grande mostrando de que as pessoas sentiam coisas. Mas as coisas eram tão assim, exóticas e tão passageiras que as pessoas não davam valores. E a maioria das pessoas são tardiamente, né, diagnosticadas, especialmente quando há uma complicação, que seria obstrução biliar, no caso do tumor ali da cabeça do pâncreas. Na infância, com os olhares mais atentos aos primeiros sintomas, os pais já costumam levar os filhos ao médico. Porém, na adolescência, esse cuidado pode passar despercebido. Precisamos rever isso para o futuro, porque a própria medicina da adolescência se perdeu no tempo. Eu acho que poucas pessoas sabem aí, né, o nome da ciência médica que cuida de, né, adolescentes. Os idosos são os geriatras. Os jovens, as crianças, são os pediatras. Alguém sabe aí, é só pensar e ver se lembra, não lembra. É a herbiatria, ela não foi em frente. Exatamente por causa dessa falsa sensação de segurança, que a menina começa a ir já ao ginecologista, mas já tem uma aderência. E é por isso que as mulheres têm, né, êxito muito maior, vivem muito mais do que os homens. Para as mulheres, a recomendação é que se procure o ginecologista anualmente após a primeira menstruação. Para os homens, o indicado é procurar um urologista a partir do início da vida sexual ou aos 18 anos. Na vida adulta, a partir dos 40 anos, é recomendada uma atenção maior com a saúde, fazendo check-ups regulares. A cada ano, a faixa etária deve ser
um pouco baixado para trás, vem sendo baixado. Primeiro nós fazíamos check-up a partir de 45, 50 anos. Hoje nós sabemos que a gente deve começar aos 35. Mas o que a gente recomenda é de que você, se tem doenças na sua família repetitivas, que você dê ênfase a isso e já tenha logo seu médico de confiança. Não vai esperar você ter um sintoma qualquer para buscar serviço médico. Então você pode fazer um check-up anual. Existem protocolos específicos para cada faixa etária, para cada história, porque a gente sempre conta uma história para o médico. O médico, a partir daí, vai ver. Se na família tem algumas coisas, ele vai positivar. No Japão, por exemplo, a partir de 40 anos, tem famílias que todo mundo tem que fazer, nem isso, às vezes antes, tem que fazer endoscopia. Por quê? Porque eles têm um gene que é propício, ainda mais com a dieta deles, a causar câncer de estômago. Então ele faz endoscopia anual, etc, etc, etc. É importante ficar atento à sua saúde. Faça o check-up regularmente e a qualquer sintoma, procure um médico da sua confiança. Evite tudo que você possa evitar. Bebidas alcoólicas, o fumo, drogas. Cuidado com medicações. Nós estamos tendo epidemias de uso de drogas que são legais, que são ótimas para a saúde quando bem indicadas, mas podem ser extremamente nocivas se usadas inadequadamente ou em doses elevadas. Bom, vamos fazer o melhor, vamos cuidar e estar sempre juntos, que eu acho que todo mundo vai ter um ano maravilhoso. A partir dessa semana, você confere aqui no Papo com Ela uma série de reportagens sobre a região do São Gonçalo Beira-Rio, local que exala a cultura cuiabana. Nesse primeiro episódio, a gente traz um conteúdo especial sobre o artesanato que é produzido pelos moradores da comunidade, que de forma muito hábil modelam a cerâmica. Uma arte pré-histórica que ainda é fonte de renda de muitas pessoas na comunidade ribeirinha do São Gonçalo Beira-Rio. A tradição ceramista é passada de geração em geração há décadas. Comecei a trabalhar fazendo algumas pecinhas pequenas, cinzeiro, panelinha, fruteirinha, né? E isso aí a gente foi crescendo, a idade foi chegando. Aí eu aprendi a fazer peças maiores, que aí eu comecei a fazer o que? Talha, moringa e pote. São as peças utilitárias, né? Que nessa época a gente fazia para utilizar para colocar água. O manuseio com o barro foi se aprimorando e as ceramistas inovando nas peças. As famílias vendiam o que produziam no bairro Porto e outros locais através da ajuda de pessoas da comunidade. Aqui tinha um senhor que chamava Odorico e um senhor que chamava Chico Paulo. E esse Chico Paulo, ele comprava as peças e descia rio abaixo. Ele ia vender as peças no Corumbá, nesses lugares mais longe. E o Dorico, ele vendia também para baixo, mas ele vendia mais aqui, no centro. Tinha uma pessoa que já encomendava para ele e ele vendia. E ele saía vendendo. E aí a gente vendia para outras pessoas que chegavam aqui na comunidade, que era pouco, né, mas a gente vendia. No ano de 1983 surgiu a Casa do Artesão em Cuiabá. Com isso, as peças produzidas pelas ceramistas da comunidade eram compradas e revendidas no espaço. Se eu falasse assim, eu aprontava as peças hoje, queimava hoje, amanhã estava pronto, eu telefonava para eles, né? E eles vinham, buscavam, compravam todas as peças que a gente tinha. A Casa do Artesão fechou por um tempo e parou de comprar as peças. Eles ficaram então vendendo apenas para as pessoas que apareciam no local, mas o fluxo era baixo. Foi então que, através de algumas reivindicações e ajuda do governo, que surgiu a Casa dos Artesãos do São Gonçalo Beira-Rio. Trouxe muitas pessoas importantes, porque tem muitas pessoas que até não sabem, mas aqui veio general de 40 países, né? Aqui veio Marta Rocha, aqui veio o secretário, que nesse tempo era de cultura, né? Gilberto Gil, me parece que é esse aí daí.
E foram outras pessoas importantes que veio também através dessa loja. O processo de fabricação das peças vai desde a coleta do barro, preparo do material, manuseio, pintura e a queima. É como se cada ceramista fosse especializada em algum tipo de peça. No final, todas se juntam para vender na lojinha do bairro. Eu sinto assim, você sabe quando você faz as coisas, que você se sente feliz? Que você sinta que dentro de você, né, aquilo que você está fazendo, que muitas vezes até não tem resposta, muitas vezes as pessoas não valorizam, mas você está feliz, então é isso que eu sinto. A dona Alice confessou que os mais novos não têm tanto interesse em aprender o ofício. Algumas pessoas de fora vêm para aprender o manuseio com barro, mas o número de artesãos diminuiu muito. O sonho dela é montar um projeto para ensinar outras pessoas a fabricarem as peças. A gente ensinando as pessoas que vêm aqui, eles podem aprender, eles podem dar continuidade nesse trabalho que eu tenho, que as meninas têm, né? Que aqui a gente tem quantos ceramistas? Mais ou menos 7 ceramistas. Quando a gente começou a trabalhar, a gente tinha uma base de 40 ceramistas. A Casa dos Artesãos do São Gonçalo Beira-Rio fica aberta todos os dias, das 9 às 17 horas. Eu acho importante a gente falar do nosso trabalho, a gente mostrar, falar o que a gente é, o que a gente ainda quer ser, né? Eu, nessa idade, eu ainda quero ir além. E, assim, fazer um pedido para aquelas pessoas que venham conhecer, né? O nosso artesanato, a nossa feira, que acontece de 15 em 15 dias, que a gente faz. É bom para nós e bom para quem vem comprar, porque aí acaba levando alguma lembrancinha, né? Daqui da nossa comunidade. O Sebo e Antiquário Rua Antiga, localizado em Chapada dos Guimarães, é um lugar que permite uma viagem ao passado com muita nostalgia através de livros, discos, arte e antiguidades. O negócio se notabilizou pelo sebo itinerante, feito com a ajuda de um Fusca vermelho, que também carrega história. E tudo isso sob os cuidados da Marília e do Tiago. Rua Antiga é um sebo e antiquário que atualmente fica localizado em Chapada dos Guimarães, mas ele começou dentro de um Fusca 69, fazendo atividades itinerantes. Antes disso, nossa vida pregressa, ele é arquiteto, eu sou jornalista por formação e a gente circula por outras áreas também. Ele pinta aquarelas, eu escrevo e a gente se encontrou nessa paixão por coisas antigas. A gente já era muito... a gente consumia muito, a gente era muito consumidor desse tipo de espaço e não tinha em Cuiabá. Quando a gente começou há 7 anos, né, tinha muito pouco, era muito incipiente o movimento. E a gente querendo ver isso na cidade também, aí a gente criou a Rua Antiga. Onde reunimos as nossas paixões, né, a literatura, a música, a arte, antiguidades, colecionáveis e curiosidades. Já consumíamos tudo isso, né, eram as nossas paixões, e tudo se potencializou, né, desde que estivemos juntos. O local é recheado de memórias e traz uma nostalgia imensa. É possível viajar no tempo e encontrar objetos de todas as épocas, de livros, chaveiros e brinquedos a móveis e telefones. A Rua Antiga, o nome era porque a gente começou no nosso Fusca também, que é um Fusca 1969, e era um sebo itinerante, era uma ocupação na cidade. E a gente viu que a gente tinha o poder de transformar qualquer lugar numa rua antiga. Bastava estacionar o Fusca, colocar as coisas, oferecer um café, conversar, uma pausa no movimento acelerado da grande cidade e assim a gente tinha esse poder de transformar qualquer lugar em rua antiga. Após 2 anos dedicados à itinerância com livros e vinis, o casal sentiu a necessidade de ter um espaço físico. Acabaram abrindo as portas de casa até mudar os ares e se fixar em Chapada dos Guimarães. Mas a gente diz assim, nesse termômetro de 1 ano e pouco, que tem sido um movimento muito legal, alcançado público também de todo o estado, né, que é como uma cidade turística, então
transita, né, esse corredor. E a gente fala também que, independente de estar Chapada, estávamos em Cuiabá, eu brinco que se a gente estivesse em Xangai, ia ter Rua Antiga Xangai, porque a gente estaria fazendo a mesma coisa, que é o Rua Antiga, que são essa reunião das nossas paixões. As pessoas que gostam disso, elas se encontram, sabe? Elas vêm. Se você estiver lá em, sei lá, igual o Thiago disse, em Xangai, elas vão até lá. Quem gosta, gosta, né? E eu acho bonito, ainda tem isso, eu acho bonito o movimento de quem curte a Rua Antiga de Cuiabá, né, e tem que vir até aqui, né, tem essa suspensão real, porque é uma montanha, e metafórica, né, essa suspensão do tempo, assim, sabe? Então as pessoas que vêm aqui de Cuiabá, elas já se propõem a estar nesse lugar, que é um lugar fora do tempo. Quem quiser conhecer, comprar ou vender algum item, pode procurar por @Rua Antiga nas redes sociais. A loja fica localizada na Rua Quinco Caldas, número 885, em Chapada dos Guimarães. A gente é um comércio marginal, digamos assim, né? As coisas que já não estão aí, você só encontra aqui e tal, edições antigas, edições que não são relançadas pelas editoras, brinquedos antigos da nossa infância, e a gente se diverte um bocado. Para quem tiver, né, um pouco de tudo isso que a gente trabalha, esse universo tão grande, alguma coisa aí em que já não faça mais sentido e queira destinar, traga a Rua Antiga, nos contate pelas redes sociais, tem, né, na internet toda, tem nossos contatos que a gente intermedia e viabiliza essa destinação. O Papo com Ela chegou ao fim. Eu agradeço a você que ficou comigo até este momento e faça um pedido. Siga o Papo com Ela no Instagram, no Facebook, se inscreva no nosso canal no YouTube. E lembrando que você pode nos ajudar a construir o programa. Basta mandar aí sua sugestão de entrevista, de reportagem, nos contar o que você gostaria de ver aqui no Papo com Ela. Isso você pode fazer pelo nosso e-mail, que está aí na tela, e também pelas nossas redes sociais. Lembrando que a gente volta domingo que vem, a partir das 9 da noite, aqui na TV Cidade Verde, e eu desejo a você uma excelente semana. Te espero no nosso próximo encontro, hein? Um beijo e até lá!